Bom, doutor Visconti, as pessoas, a maioria aqui é a favor do voto provisório, e muito interessante, a bacharel em Direito é contra. Eu gostaria que o senhor comentasse esses depoimentos. Em primeiro lugar, é um dado muito auspicioso que as pessoas do povo tenham essa consciência forte de que o preso provisório conserva os seus direitos políticos. Eu esperava que o resultado fosse inverso. Eu também. E interessante que somente a bacharel em Direito é que se manifesta contrariamente e dentro da linha daquilo que eu penso, que se trata de uma providência de difícil operacionalização, assegurar o direito de voto do preso provisório. Mas deve ser ressaltado que os princípios constitucionais vão criando raízes na população e este é um dado excelente, sem dúvida nenhuma. Já o advogado Silvio Salata, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, é a favor do voto do preso provisório. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, é francamente favorável à possibilidade do preso exercer seu constitucional direito de voto, porque a nossa instituição, ela tem como primado o cumprimento integral de todas as cláusulas, de todas as disposições contidas na Constituição Federal. E nós, advogados, exigimos o cumprimento dessas cláusulas pela luta na aplicação das garantias individuais. Portanto, o preso provisório, aquele que ainda não teve uma condenação definitiva, transitado e julgado, evidentemente que ele goza na plenitude de seus direitos políticos, ele goza dos direitos da cidadania. Ele pode votar e pode ser votado também. Entretanto, a matéria se veio à tona recentemente, se tornou uma resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral e o país terá condições nessas eleições de 2010 de possibilitar a todos os presos provisórios no Brasil a possibilidade do exercício do seu voto, exercendo seus direitos políticos. Mesmo porque nós podemos argumentar de que o preso provisório, que ainda não tem a condenação definitiva, ele goza em seu favor da presunção de inocência do acusado. Portanto, a lei maior, a nossa Constituição, somente estabelece a suspensão dos direitos políticos, inclusive a suspensão no direito de votar, após o trânsito julgado proferido na ação penal que traz ao acusado a sua condenação definitiva. Então, a Constituição prevê esse direito a Constituição determina o momento em que alguém perde os seus direitos políticos. Uhum. E o preso provisório é aquele que está preso, mas não está condenado ainda. Ele conserva, por isso mesmo, os seus direitos políticos. Em tese, portanto, todos eles deveriam ter assegurado o direito ao exercício do voto, que além de ser um direito, é também um dever. Agora, por quais motivos o senhor acha que essa operacionalização seria difícil? Pela segurança, ou como disse a entrevistada, ela acha que ninguém gostaria de ser mesário num presídio? Por quais motivos o senhor acha? É exatamente a dificuldade de possibilitar o exercício desse direito. Por exemplo, ainda não se conseguiu assegurar o exercício desse direito às pessoas portadoras de deficiência. Sim, infelizmente ainda há uma dificuldade muito grande. Há uma série de dificuldades e ainda não se concretizou, ainda não se universalizou esse direito. É verdade. E ele não tem nenhuma suspeita forte de que haja ofendido gravemente a lei penal, como é o caso do preso provisório. É certo que contra ele pesa apenas uma suspeita, ainda que forte, ainda que fundada, e ele ainda não perdeu os seus direitos políticos. Mas o direito do voto não se restringe
ao momento de depositar o voto na urna. É preciso que o eleitor se esclareça, é preciso que haja possibilidade de a campanha alcançá-lo. E o senhor acha que no presídio seria ele tem o direito e condição de exercitá-lo? Eu tenho o direito de votar, mas se eu não estiver na cidade em que eu estou inscrito, eu não posso votar. Amanhã teremos eleição municipal, então um preso aqui de Sorocaba, mas que foi mandado por qualquer razão lá ele não foi condenado definitivamente ainda, mas ele está recorrendo, ele foi mandado lá para o presídio de Mirandópolis. Como que vai ser feito? Para Silvio Salata, o acesso às campanhas não será empecilho. Eu penso que o preso provisório, ele sim terá direito a acesso à propaganda eleitoral, sobretudo a propaganda que será divulgada no horário gratuito, reservado aos candidatos e aos partidos políticos nas emissoras de rádio e televisão. O programa que será divulgado 45 dias antecedentes à data da realização do certame eleitoral. Eu penso que nos presídios, aqui no estado de São Paulo, deverá ser franqueado, pelo menos no horário, por ocasião da divulgação do horário gratuito dos programas, a facilidade do preso em assistir às propostas dos candidatos a presidente da República, dos candidatos a presidente do governo do Estado, senadores da República, deputados federais e deputados estaduais. Evidentemente que em contato com as famílias, evidentemente que em contato com os panfletos que podem ser recebidos na visita, o preso terá oportunidade de fazer a sua melhor escolha para compor a soberania popular, que é a consagração do eleitor no processo eleitoral, na escolha dos seus candidatos que integrarão os poderes constituídos da República e dos estados do nosso país. Perfeito, doutor Visconti. A gente tem que fazer uma pausa para um rápido intervalo e na volta eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso. Então, essa questão da campanha é muito importante, as pessoas acham que será uma situação difícil, como o preso terá acesso às campanhas dos candidatos e essa questão da segurança também. Nós vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo, voltamos já, não sai daí que é bem rapidinho. No Trocando Ideias de hoje, estamos discutindo o voto do preso provisório. Quem está presente conosco aqui no nosso estúdio é o Dr. Antônio Visconti, procurador de Justiça aposentado e vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Inclusive, se você quiser enviar suas dúvidas, suas sugestões de pauta, críticas sobre o nosso programa ou qualquer e-mail para o movimento do Ministério Público Democrático, manda de e-mail para trocandoideias@mpd.org.br ou entre no nosso site que é www.mpd.org.br. Lá tem todos os detalhes do nosso programa, inclusive os dias e os horários em que vai ao ar. Doutor Visconti, terminamos o bloco anterior, o senhor dizia que é contra o voto do preso provisório por causa da questão operacional que o senhor acredita ser muito difícil. E uma outra questão que o senhor levantou foi a questão das campanhas. Então, como o preso poderá ter acesso a essa campanha dos candidatos? O senhor acha que esse é um fator que também colabora para que atrapalhe essa questão? Esta é realmente uma questão muito complexa, tanto que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que havia expedido uma resolução assegurando esse direito, ante as ponderações do Tribunal de São Paulo quanto às dificuldades para viabilizar o exercício do direito, acabou recuando e deixando ao critério do Tribunal de São Paulo permitir ou não o direito de voto, tais sejam as condições de segurança. E os jornais ontem noticiavam que somente nos presídios de presos de baixa ou média periculosidade é que será assegurado esse direito. Ou seja, a própria Justiça Eleitoral, por seu órgão maior, se mostra vacilante, porque há esses problemas de segurança. Já o advogado Silvio Salata acredita que não haverá problemas quanto à segurança. Eu penso que a Justiça Eleitoral certamente irá instalar todos os procedimentos de segurança para que possa assegurar ao preso provisório, sobretudo aqui no estado de São Paulo, o exercício da garantia do seu voto.
Evidentemente que, tratando-se do primeiro momento em que na história brasileira se instala essa condição, sobretudo na vigência do processo eletrônico da Justiça Eleitoral, haverá alguns detalhes mais importantes a serem cumpridos, mas a Justiça Eleitoral está contando com a colaboração de todas as instituições democráticas para que possa possibilitar, sobretudo aqui no Estado de São Paulo, onde nós detemos 1/3 do contingente do preso provisório do Brasil, mas juntamente com mais 5.000 infratores com internação na Fundação da Casa, no dia 3 de outubro e na realização do segundo turno, possam exercer o seu legítimo direito constitucional de voto. Evidentemente que a Justiça Eleitoral está se tomando um cuidado muito especial. Por exemplo, teremos a instalação de urnas eletrônicas em presídios, em estabelecimento de internação com infratores, de no mínimo 20 eleitores e no máximo de 200 eleitores. Evidentemente que isso resulta num grande cuidado, porque normalmente as urnas contêm 400 alistados. Então, com essa redução do número, certamente aumenta a segurança para que não haja nenhum incidente no dia das eleições no que tange ao voto do preso provisório. Nós temos aqui no estado de São Paulo aproximadamente 50.000 presos provisórios. Portanto, houve aí uma elaboração de um plano minucioso pela Secretaria de Administração Penitenciária a pedido do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, presidido pelo desembargador Walter de Almeida Guilherme, que está muito atento para completar esse trabalho e possibilitar que 15.000 presos provisórios, 5.000 infratores recolhidos nos estabelecimentos da Fundação Casa possam exercer o direito de voto. O presidente Dúcio tem participado efetivamente desses trabalhos e a OAB deflagrou uma campanha do advogado voluntário para servir no dia das eleições como mesário. Temos aí uma meta de aproximadamente 750 advogados participando desse processo, atualmente girando em torno de 500 voluntários já cadastrados. Portanto, eu tenho certeza que no dia das eleições a Justiça Eleitoral cumprirá integralmente as metas estabelecidas na resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que concede o direito ao preso provisório de exercitar a sua garantia constitucional do voto. Eu me recordo agora de que o jornalista Jânio Freitas, ninguém pode acusá-lo de ser alguém contrário à plena concretização dos direitos constitucionais, ninguém pode acusá-lo de contrário aos direitos humanos, mas ele fazia um comentário que é realmente muito pertinente. Nós estaremos facilitando o acesso do PCC aos cargos eletivos. Porquanto, na situação em que está o preso e na situação em que se encontra o nosso sistema carcerário, realmente o acesso, quem terá o acesso constante ao preso provisório será precisamente o PCC. E é preciso lembrar que na eleição proporcional o sigilo de voto é muito relativo. Eu me recordo que lá em Sorocaba a indústria apoiava um determinado candidato, uma grande indústria. Aí o dono ou o seu preposto, o gerente, ou seja lá o que for, pedia o voto e o empregado quase sempre concordava, por motivos óbvios. Aí, então, você vai me dizer qual é a sua seção e onde você vota. Como os votos desses candidatos que concorrem no estado todo e desses que têm grande poder econômico, eles pingam pelo estado todo, essa acabava sendo uma forma de controlar o voto. Agora, imagine este poder nas mãos do PCC, a gente sabe que faz cumprir rigorosamente as suas determinações. Aliás, dizem que o único que consegue
que os celulares sejam desligados quando há uma reunião, é uma cola na reunião do PCC no presídio. Ele manda desligar o celular e aí todo mundo desliga. Que nas reuniões,